Muitas vezes, nos esquecemos que a mobilidade urbana é feita por pessoas, né? São pais, mães, tios, primos, irmãos, amigos que estão transitando com a gente. Ainda mais agora, né? Com esse calor intenso, nós vivemos um calor intenso aí no mês passado e já existe a possibilidade, já existe uma previsão de uma nova onda de calor muito intensa aí em meados de outubro, né? Considerando esse calor e também considerando os perigos, né, da circulação nas vias, nas ruas aí, inclusive falando um pouquinho a respeito, né, que os motociclistas agora podem também utilizar as faixas, né, do BRT, as faixas que antes eram exclusivas, e a gente tem todo um perigo, né, de trafegar com veículos tão grandes, né, a motocicleta sendo tão frágil, um veículo tão grande, um ônibus, né, a gente faz aí uma análise, né, como que é, né, esse dia a dia, né, dos entregadores por aplicativo, dos motoboys, as motogirls, os motofretistas, né, que estão em contato direto aí com esse dia a dia, né, com essa realidade do trânsito e com esse calor escaldante que a gente tem vivido, né, esse calor escaldante, inclusive, que é sentido aí no asfalto, né. Eu sou a Fabiana Blazek e esse é o Porquê em Pauta. Podcasts Porquê, a notícia para ouvir. Bom, para contar um pouquinho para a gente como é trabalhar sentindo as temperaturas tão altas, ouvimos uma pessoa, é o Edgar Francisco da Silva, ele é o Gringo, ele é presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Gringo, como o corpo do motoboy reage a um calor tão forte e quais são as recomendações para a categoria? Referente às reações no corpo que a gente sofre aí é mais a suar muito, né? A gente acaba suando muito. O sol pegando diretamente na gente, a gente não tem tanto esse problema porque a gente trabalha com bota, trabalha com calça, de jaqueta. A gente até acostumou a andar com jaqueta no calor, né? Capacete, então o sol não pega diretamente na nossa pele, né? Mas quando a gente para em um semáforo, a gente sente aquele calorzão do asfalto, o asfalto pegando fogo mesmo, né? E o sol vindo de cima, então a gente sente muito aquela sensação de estar meio que abafado, né? Você sente o ar. Só que quando você está andando de moto, a sensação de térmica é menor, né? Então por causa do vento, o vento batendo constantemente. Mas quando para a moto, aí é suadeira mesmo e tem que ficar atento com a desidratação, né? Tem pessoa, o sol pega mais na parte das nossas mãos e pescoço, né? Aí quando o pessoal tira as mangas da jaqueta, aí pega nos braços, mas tem muitos motofretistas que acabam usando aqueles manguito, que é a prova de raios ultravioletas, né? As nossas recomendações é se hidratar, beber muita água, evitar ficar exposto ao sol quando tiver opção, né? Às vezes você estava esperando uma entrega, alguma coisa, ficar na sombra, né? Sair do sol, passar protetor solar, né? Então, assim, mas é muito importante esses dois, né? Se hidratar e passar o protetor solar para evitar aí maiores problemas devido a esse calor da forma que tá, né? Tá muito forte, né? Gringo, e diz pra gente, as empresas que contratam esses profissionais costumam dar água ou algum apoio a esses profissionais nos dias mais quentes? E as empresas por aplicativo, como que elas se comportam perante o ser humano, o motociclista que está na rua o dia inteiro? Não, a gente não tem nenhum tipo de apoio, né? A gente não tem nem pessoas fazendo recomendações, não tem. Geralmente, quando a gente vai fazer entrega em periferias, aí às vezes pessoas em residências, né? Aí as pessoas às vezes perguntam se você quer tomar uma água, alguma coisa assim, né? Mas no geral, assim, não tem apoio não. Os aplicativos piorou. A gente não vê nem eles mandando aquelas mensagens de texto, não vê mandando nada, né? Então, assim, não tem nenhuma recomendação pro lado do aplicativo. É meio que eles veem o entregador só para gerar lucro mesmo. Não enxergam o entregador como o ser humano que está ali levando a empresa nas costas. Eles não dão recomendação nenhuma. Quando teve algum tipo de recomendação, foi no máximo a parte do Covid ali, que eles fizeram uma vez ou outra, que falaram sobre o Covid. Mas
no geral, assim, eles não fazem comunicação, até nessas partes de acidente, que é muito comum na nossa profissão, eles não fazem, não orientam nada, né? Então, os aplicativos falta muita humanidade nessa parte aí, porque acaba só ficando com o bônus aí, deixando o ônus para nós aí. E aí a gente sofre com isso sem nenhum tipo de informação ou incentivo ou algo do tipo. Para ampliar um pouquinho mais esse assunto, ouvimos também o Júnior Moreira. Ele é um advogado especialista em direito do trabalhador. Júnior, estamos falando do bem-estar de pessoas, de como proporcionar a elas conforto enquanto exercem sua atividade profissional, especialmente aqueles que estão num contato tão direto com altas temperaturas. O que podemos esperar das empresas que contratam esse serviço, dos motoboys, dos motofretistas? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que as empresas têm a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável, tomando medidas que afastem qualquer possibilidade de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Essas medidas podem ser estabelecidas por lei, mas normalmente são definidas por normas regulamentadoras elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para o caso dos motoboys especificamente, diante das altas temperaturas fora de época, mas também pelas estações mais quentes que se aproximam, é possível aplicar nessa situação a norma regulamentadora número 15, que no anexo 3 trata dos trabalhadores expostos ao calor. Mas essa norma regulamentadora apenas estabelece que as empresas devam fornecer água potável e fresca a esses funcionários que estão expostos ao calor, além de ações de conscientização para que esses trabalhadores também consumam bastante água diante da alta temperatura que estão expostos a todo tempo. E quando a gente se refere aos entregadores por aplicativo, há alguma obrigação nesse sentido? Se sim, o que é obrigatório fornecer? Já para aqueles que trabalham com entregas por aplicativo, estes, regra geral, não possuem vínculo empregatício nem com o aplicativo, nem com o restaurante. Embora ultimamente a gente tenha visto muitas decisões judiciais reconhecendo o vínculo trabalhista entre o trabalhador, entre o entregador e o aplicativo. Mas são situações específicas que têm que ser analisado caso a caso. Portanto, se não há vínculo trabalhista entre os entregadores por aplicativo e o aplicativo, então aqui a gente não há de se falar nos direitos que eu mencionei anteriormente. Então, se não tem esse vínculo de emprego com os aplicativos, é importante e eu recomendo que os profissionais entrem em contato direto com as plataformas digitais e até mesmo com os restaurantes, mas inclusive com o sindicato da categoria, para que esse possa atuar de uma forma efetiva contra essas empresas de aplicativo, para que elas possam fornecer melhores condições de trabalho. Vale destacar também aqui quais são os direitos desses profissionais que usam a motocicleta como instrumento de trabalho, né, Júnior? Mas apenas o fornecimento de água fresca é muito pouco para a realidade que os motoboys enfrentam nesses dias de calor. Então é importante que as empresas tomem outras medidas necessárias para amenizar esse sofrimento desses trabalhadores. A gente sabe que muitas empresas possuem um local próprio para que os motoboys fiquem aguardando uma nova entrega. Então é importante que elas pensem que esse local tenha que ser adequado, com uma temperatura amena, assim como elas pensam nos seus clientes, na comodidade deles, para que também façam com os trabalhadores. Se não tiver um local adaptado, ajustado para que o trabalhador possa sofrer menos consequências daquele dia de altas temperaturas, é possível que o motoboy possa ter direito adicional por insalubridade. Já para aqueles que trabalham com entregas por aplicativo, estes, regra geral, não possuem vínculo empregatício nem com o aplicativo, nem com o restaurante. Embora ultimamente a gente tenha visto muitas decisões judiciais reconhecendo o vínculo trabalhista entre o trabalhador, entre o entregador e o aplicativo. Mas são situações específicas que têm que ser analisado caso a caso. Uma última pergunta, que muita gente pode ser que não saiba, Júnior. Com esse calor, o protetor solar é considerado um EPI ou não? Por outro lado, eu entendo que o protetor solar deve ser considerado um equipamento de proteção individual para os motoboys.
Ocorre que não há nada na legislação que determine ou que obrigue o fornecimento desse produto. O Porquê em Pauta é uma produção dos podcasts do Portal Porquê, disponível no Spotify, no YouTube e no Portal Porquê. Até a próxima!